motivando para vencer. A ideia agora é a gente ver como realmente nós nos motivamos e como motivamos uma equipe para que ela seja vencedora. Então olha só que interessante. Existe por aí muitas empresas similares, relativamente similares, com pessoas similares, alocadas nas funções similares e até mesmo tendo problemas similares, né? E acabam produzindo de forma relativamente similar. E justamente por isso conseguem uma certa estabilidade. Mas eu lhe pergunto, para que estabilidade se realmente podemos fazer mais? Se podemos ter mais? Se efetivamente podemos ser mais? O ponto aqui é que algumas vezes as pessoas me retrucam falando, mas Anderson, é difícil se destacar. E eu pergunto, será? Vamos ver então alguma coisa a respeito de como sobreviver, manter sobrevivendo alguma coisa. Porque se você quer se destacar ou quer realmente realizar alguma coisa, algo tem que ser transformado, algo tem que ser criado. Muito bem, para que haja uma transformação na sua vida, para que haja uma realização na sua vida, é importante você satisfazer 3 critérios, somente 3 critérios. O primeiro desses critérios é que você efetivamente queira essa realização, que você queira essa transformação. Se você nada quiser, então obviamente nada vai acontecer. Eu gosto de ilustrar esse assunto do querer com aquela história daquela menina de 9 anos de idade, em que os pais achavam que seria interessante ela ter um conhecimento musical. Muito bem, é interessante ter um conhecimento musical, talvez não seja importante para o seu plano de carreira, mas de fato é interessante dar ritmo, melodia, uma série de coisas. Só que sem questionar essa menina sobre o que ela gostaria de fazer, simplesmente esses pais pegaram ela e matricularam num conservatório para aprender piano. Mas ela não gostava de piano. Lá se foi 15 anos da sua vida sendo forçada a fazer algo que não queria, sendo obrigada a aprender algo que não gostava. Imagine só. Depois desses 15 anos, será que essa menina sabe tocar piano? Sim, claro que sabe. E você sabe disso porque diariamente somos forçados a fazer coisas que não queremos, somos obrigados a fazer coisas que não gostamos. Acontece que depois desses 15 anos, agora com seus 24 anos de idade, essa menina conhece uma pessoa muito bem abonada, por quem se apaixona e eles se casam. Na casa deles tem tudo, menos o piano. Enfim, a ideia é que não houve uma transformação na vida dessa menina. Se você colocasse essa menina ao piano, desse uma partitura e a forçasse a tocar essa partitura, ela decifraria ali aqueles sinais, aqueles símbolos da partitura. Ela até tocaria as notas, mas as notas não tocariam. Ou seja, não há uma transformação, não há uma realização. Então, para que algo realmente aconteça na sua vida, você tem que querer. Querer porque você gosta de fazer aquilo ou porque pelo menos você gosta dos resultados daquilo. Mas só querer não adianta. Não adianta sair desembestado tentando fazer alguma coisa só porque quer. O risco é muito grande de provocar um fracasso. Quando nós fracassamos, nós nos frustramos. Quando nos frustramos, começamos a achar que não podemos. E se acharmos que não podemos, poderemos menos. E, obviamente, vamos nos frustrar mais. Então, o segundo critério para que haja uma transformação na sua vida é que você efetivamente saiba como. É importante, então, buscar informações. É importante, então, falar com quem já faz o que você quer fazer, com quem já tem o que você quer ter. Leia livros, participe de cursos, palestras, baixe vídeo da internet, sei lá, mas busque informação antes de se meter a fazer alguma coisa. Agora, o conhecimento só é válido se for aplicado. Saber por saber alguma coisa sem fazer nada a respeito de nada adianta. Você pode se tornar um grande teoricão, mas a pergunta é, e a sua vida? Tem melhorado graças a isso? Então o terceiro critério para que efetivamente haja uma transformação na sua vida é que você faça, experimente, experiencie, coloque em prática esse conhecimento. Porque se você nada fizer, então obviamente nada vai acontecer. Não adianta apenas acreditar, você tem que experimentar, tem que fazer, para que algo realmente se torne real na sua vida. Mesmo porque esta realidade é dura. Só os fortes sobrevivem. Eu não estou dizendo os brutos nem os agressivos, eu estou dizendo os fortes, os firmes, os focados. A questão que sobra aqui é, afinal de contas, como sobreviver nesse mundo conturbado, nesse mundo rico de desafios e também rico de oportunidades. Então vamos entender. Para entender isso, veja, sobreviver é obviamente estar mais vivo e menos morto, sim, mas vamos entender esse conceito. Veja, algo
ou alguém, algo, uma ideia, um produto, uma empresa, uma equipe, um relacionamento ou alguém, um indivíduo está morto se efetivamente não torna algo real, ou seja, se não realiza, se não é útil, se não produz um efeito desejado. Por exemplo, a máquina de escrever. Apesar de ela funcionar, apesar de aquela máquina de escrever que provavelmente possa estar encostada em algum canto na sua casa ou escritório, ela funciona. Se você colocar o papel ali, digitar as coisas, sai ali o texto. Mas a máquina de escrever, guardando raríssimas exceções, ela não é mais útil. Por quê? Porque não torna mais real aquilo que a gente espera, porque as nossas expectativas mudaram. Então é um elemento, na gigantesca enormidade da maioria das vezes, absolutamente morto, né? Não torna as coisas que a gente quer mais real, né? Se você quiser escrever alguma coisa, por exemplo, você pode pegar uma caneta popular, uma caneta esferográfica, barata. Maravilha, você escreve, ótimo, ela está sendo útil. Mas se ela falha, se ela para de escrever, o que a gente faz com a caneta? Bom, descartamos, colocamos para reciclagem, jogamos ela fora, enfim, por quê? Porque é um elemento morto, não está mais sendo útil para a gente. Agora, diferente disso é algo vivo. Algo ou alguém está vivo na proporção em que produz um efeito que seja desejado. Ou seja, no momento em que é a causa geradora deste efeito, se for útil, se torna algo real que realmente responde a uma expectativa. Então, por exemplo, amanhã ou depois, ao invés de uma caneta popular, você adquire uma caneta de grife, né? Uma caneta tinteiro, né? De ouro branco, ouro amarelo, aquela caneta cheia de pra que isso, aquelas coisas que você olha e fala, pra que isso? Tudo bem, mas ela tem, enfim. E aí você vai então sacar a sua caneta tinteiro para escrever e ela escapa da sua mão e cai de ponta num chão de pedra e amassa a ponta. Muito bem, é uma caneta. E ela não escreve, mas era uma caneta de R$1.500, mas ela não escreve. Bom, provavelmente jogamos ela fora. E quando eu falo isso, muitas pessoas me retrucam falando, não, muito bem, vai ter gente que vai tampar essa caneta, porque tampada não parece que está quebrada, e talvez vai colocar no bolso, na lapela do paletó, e talvez vai ter alguém que vai desfilar de peito estufado. Por quê? Porque esta caneta ainda concede alguma coisa, apesar de não escrever, ela concede alguma coisa ao seu proprietário, que é o tal do status. Eu não quero saber nesse momento se status está certo, está errado, é bom ou é ruim, mas pessoas por aí fora desejam status. E estas pessoas que desejam status, mesmo com esta caneta quebrada, que não escreve, mas tampada na lapela do seu paletó, no bolso, ainda tem uma parcela de status sendo concedida para ela. Portanto, por mais quebrada que esta caneta esteja, mas tampada, porque não parece que está quebrada, então ela sobrevive, porque ainda torna algo real que é desejado pela pessoa. O que eu quero dizer com isso é que, para que algo sobreviva, né, você tem que entender que para que algo sobreviva na sua vida, você tem que realizar. E realizar é produzir algo de valor. Mas entenda que algo somente tem valor se for útil a alguém, aos olhos deste alguém. Ou seja, a pergunta que sobra aqui é, afinal de contas, o que é que esperam de você? Né? Afinal de contas, o que o seu líder espera, né, de você enquanto seu funcionário ou membro da sua equipe, o que o seu liderado espera da sua liderança, enfim. A gente pode derivar isso até para aspectos conjugais, o que o seu marido espera de você, o que a sua esposa espera de você. Então, olha só que interessante, existe um mandamento aí que muitas pessoas consideram extremamente útil, né? Que é aquele mandamento que diz, não faça aos outros o que você não espera que façam a você. Maravilha, até aí tá lindo, ótimo. Mas quando a gente coloca ele no positivo, tirando os nãos, né, o mandamento ficaria, faça aos outros o que você espera que os outros façam a você. Bom, fica meio egóico. Então, qual que é a ideia? Vamos melhorar um pouquinho isso. A ideia é, faça aos outros o que os outros esperam que você faça a eles. Nesse sentido, você se torna útil e, obviamente, vai poder manter-se sobrevivendo. Então, por exemplo, numa empresa isso se chama empregabilidade, no atendimento ao cliente isso se chama retorno do cliente, enfim, num relacionamento isso se chama manutenção do relacionamento, porque para sobreviver você precisa saber o que é que esperam de você. Ok, então vamos lá, vou dar algumas dicas aqui interessantes. Por exemplo, né, se alguma coisa acontece na nossa vida, né, e a gente não sabe como é que aconteceu, não tem como dominar essa situação, mas foi bom. Bom, então chamamos
De sorte? Muito bem, mas se alguma coisa acontece na nossa vida, a gente não tem como dominar, mas foi ruim, bom, então chamamos de azar. E se alguma coisa acontece na nossa vida, a gente não sabe como é que aconteceu, não tem como dominar isso, não é nem bom nem ruim, a gente não percebe a lógica da situação, bom, chamamos de confusão. Olha só que interessante, sorte, azar e confusão têm o mesmo elemento em comum aqui, que é a falta de controle. Ou seja, eu não estou dizendo que sorte é ruim. Claro, é bom, é sorte, aconteceu alguma coisa boa na tua vida, mas estou dizendo para que você não paute, não planeje o seu sucesso baseado na sorte. Do tipo, se der sorte o cliente fecha, se der sorte não chove. Tá bom, mas e se chover? Qual é o seu plano B? Ou seja, qual é a sua parcela de responsabilidade para fazer o cliente fechar? O que você pode fazer? Planeje o seu sucesso é sua responsabilidade. As pessoas vão vivendo a vida, né, na toada do vento, indo para sei lá onde, na expectativa e na tentativa de ter sorte, e acabam tendo 2/3 de chances de não ter sorte, e acabam colhendo azar e confusão. O que eu quero dizer com isso é que para que você tenha um motivo para realizar alguma coisa, e isso é motivação, para que você possa fazer a sua equipe realizar alguma coisa, e isso é motivá-los, né, você precisa então identificar os planejamentos não baseados na sorte. Você precisa então definir o que é que tem que ser alcançado e também precisa saber como falar isso para os outros. Então eu vou dar uma dica aqui, uma pequena dica, na verdade uma grande dica pelo nível de funcionalidade dela, né? Vamos dividir todas as pessoas em 2 grandes grupos. Né? Veja, uma pessoa não ela está num grupo. A pessoa pode mudar de um grupo para o outro na tua frente durante a conversa. Mas vamos lá, existe um desses 2 grandes grupos que nós vamos chamar de buscadores de prazer. Então o que é uma pessoa buscadora de prazer? É aquela que é movida, que é motivada pelo prêmio, né? Pelo benefício, pelo ganho, ela quer saber o que de bom vai acontecer. Ela se mete a fazer alguma coisa porque ela vai ganhar alguma coisa com isso. Normalmente são pessoas que pensam também na coletividade. Eles querem saber o que eu vou ganhar com isso, mas o que nós vamos ganhar com isso também. É simples identificar se a pessoa está como uma buscadora de prazer. Presta atenção nos verbos que ela usa. Ela vai usar verbos que deem a ideia de adição, como, por exemplo, ganhar, conquistar, ampliar, aumentar, produzir, crescer. E se ela coloca algum benefício depois desses verbos, então ela está focada nesses benefícios, né? Então, ela diretamente ou indiretamente está te dizendo, quero prazer. Buscador de prazer. O outro grande grupo é dos nossos amigos evitadores de sofrimento. Evitador de sofrimento é exatamente o contrário, né? É uma pessoa motivada, movida pela penalidade, pela dor, pelo sofrimento. Ela quer saber, na verdade, o que de ruim vai acontecer para que ela se meta a fazer alguma coisa. Na verdade, fazer alguma coisa para o evitador de sofrimento já é, por definição, ruim. Ele só vai fazer alguma coisa se esta alguma coisa puder evitar coisa pior. Então eles querem saber o que é que eles evitam com isso. É simples também identificar se a pessoa está como uma evitadora de sofrimento, porque ela vai usar verbos que deem a ideia de subtração, ou seja, descartar, acabar, finalizar, destruir, né? São pessoas que também adoram ouvir aquela história, não precisa. E a pessoa já levanta a mão para cima e já para de fazer. Bom, direto ou indiretamente, ela está te dizendo, não quero sofrimento. Então veja que interessante, como é que você usa o seu discurso, como é que você solicita alguma coisa ou dá uma ordem ou instrui um buscador de prazer. Você fala, obviamente, dos benefícios, das melhorias, dos ganhos que essa pessoa vai ter por fazer aquilo. E um evitador de sofrimento? Você fala, obviamente, dos prejuízos, das coisas ruins, né, dos malefícios que podem acontecer se ela não fizer aquilo. Nunca inverta. Se você falar para um buscador de prazer as coisas ruins, você chega para o buscador de prazer e fala, meu amigo, temos um problema, se a gente não fizer isso, vai acontecer mais aquilo, e depois vai acontecer mais aquilo de problema. O buscador de prazer vai virar para você e vai falar, meu amigo, para de ser negativo. Não dá certo. Você tem que falar das coisas boas a serem alcançadas. Agora, por evitador de sofrimento, você vai falar das coisas ruins se ele não fizer aquilo.
Agora, e se você falar das coisas boas que podem acontecer para o evitador de sofrimento? Né? Você vira para o evitador de sofrimento e fala, meu amigo, olha só, a gente tem a oportunidade agora de fazer isso, porque se fizermos isso, então vai acontecer aquilo de bom, vamos ser reconhecidos, olha que bacana. Ele vira para você e fala, meu amigo, deixa de sonhar, aterriza. Porque ele não enxerga esse lado positivo. Ele vai se colocar a fazer alguma coisa para evitar coisa pior. Muito bem, como é que a gente identifica se a pessoa é buscadora de prazer e evitadora de sofrimento? Muito simples. Pergunte sobre a opinião dela. Afinal de contas, o que ela acha ou qual a opinião dela sobre o assunto em questão. Veja, nós podemos ser buscador de prazer e ao mesmo tempo evitador de sofrimento, dependendo do assunto. Se você gosta de fazer alguma coisa, provavelmente com relação a essa alguma coisa, você está como buscador de prazer. Mas se você não gosta de fazer alguma outra coisa, então provavelmente com relação a esta alguma outra coisa, você vai estar como evitador de sofrimento e só vai fazer esta alguma coisa para evitar coisa pior. Muito bem, fica essa dica aqui para que você então possa moldar a sua comunicação, o seu discurso, para melhor motivar a sua equipe. Né? Use isso. Não acredite em mim. Tenha a sua própria experiência. Eu realmente espero que você possa aplicar isso e tenha sucesso na sua vida. E nos colocamos à disposição, então. Busque aqui mais informações com a gente. Meu nome é Anderson Bontorin e o meu propósito é fazer você ter sucesso. Muito obrigado.